ar, a partir de agora, Extensão em Ação. Conheça os programas, projetos e as ações da Pró-Reitoria de Extensão e dos campi do IFMG. Oportunidades, entrevista, informação e um bate-papo para lá de bom. Olá, amantes da extensão no IFMG. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao episódio número 19 do programa Extensão em Ação. Toda semana conversamos com alguém especial para a extensão, um autor de curso, um coordenador de projeto, um gestor, enfim, alguém que leva o IFMG cada vez mais perto de você. E a nossa convidada especial de hoje é a Miriam Augusta Araújo Neves do Vale, que é graduada em farmácia, doutora em biologia celular, trabalha como técnica administrativa no IFMG Campus Ipatinga e criou um curso na plataforma Mais IFMG, que representa muito o espírito desse projeto. Então, se segura aí, porque o Extensão em Ação vai começar. A Miriam, que é natural lá de Caratinga, Minas Gerais, mas tem raízes em Bom Jesus do Galho, é graduada em Farmácia Bioquímica pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, com mestrado e doutorado em Biologia Celular e Estrutural pela Universidade Federal de Viçosa. Ô, Miriam, seja muito bem-vinda ao programa Extensão em Ação aqui da Rádio Mais IFMG. Como é que você está? Tá tudo bem aí? Obrigada, Nilton. Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui falando para vocês. O prazer é todo nosso, viu? Então, mais uma vez, seja muitíssimo bem-vinda. Ô, Miriam, você é graduada em farmácia, como eu disse agora há pouco, né? Sim. E é doutora em biologia celular. E não só agora, né, mais recentemente, por conta de tantas falas, né, negacionistas de diversas autoridades públicas que a gente tem visto, mas já há bastante tempo a ciência é colocada em segundo plano no Brasil, né, infelizmente. Por exemplo, né, veja só, eu ingressei no mestrado, já vai para quase 20 anos atrás, né? E as bolsas de pós-graduação nessas quase 2 décadas praticamente têm o mesmo valor, né? Então, um absurdo. E a gente sabe que a falta de investimentos não parou por aí, né? Foi só um exemplo. Mas com esse cenário, né, atípico, né, revelado pela pandemia, eu acho que as pessoas estão começando a entender a importância da ciência e da pesquisa científica, né? Então, eu queria que a gente aproveitasse dessa nossa oportunidade aqui, né, e de toda a sua experiência, né, e do seu currículo, para reforçar isso tudo. Por isso eu queria começar pedindo para que você contasse para a gente um pouquinho das suas pesquisas. Eu vi, né, bem rapidamente que na sua tese de doutorado você estudou o comportamento de algumas moléculas que acho que possibilitam, acho que eu poderia dizer assim, de alguma forma a invasão de células por protozoários. Acho que é mais ou menos algo nesse sentido, né? Então, embora seja um tema, assim, a gente sabe que muito técnico, eu queria pedir para que você compartilhasse um pouquinho conosco, né, um resumo dessas suas pesquisas, o que você fez nessa pesquisa e tudo mais. Brevemente, eu vou falar aqui, Newton. Os protozoários possuem moléculas de superfície que são responsáveis pela sua adesão, né, facilitar a adesão dos parasitas aos hospedeiros. Dentre essas moléculas, eu estudei uma proteína que chama ENCPDase, que facilita essa adesão. Como a gente tem visto muito, né, falar, né, no coronavírus das proteínas Skype, os protozoários também, como parasitas, eles possuem moléculas parecidas com as proteínas Skype. E poder fazer como se fosse um paralelo em relação a isso. Eu estudei essas proteínas, estudei, né, a cultura in vitro, como manipular o crescimento dos protozoários in vitro. Os protozoários também possuem várias cepas, né, várias mutações pontuais, como o coronavírus possui. Hoje a gente vê falar, né, das variantes. O protozoário, ele também possui essas variações. E a gente queria ver como é a participação dessas moléculas nesse processo. Isso foi verificado através, né, da variação dos meios de cultura e de microscopia eletrônica.
E dentre as diversas doenças, né, que podem ser provocadas por protozoários, acho que duas aí, né, bastante conhecidas e sérias, são doença de Chagas e leishmaniose, né? Então, assim, de alguma forma, a gente poderia entender que pesquisas nessa linha, pesquisas como a sua, podem ajudar de que forma na prevenção, enfim, no combate a essas doenças, justamente tentando restringir essa conexão entre o parasita e o hospedeiro, seria isso? Isso. A proteína, essa proteína, ela facilita, é uma proteína facilitadora, né? O parasita, ele tem ela na sua superfície e ela, ao entrar em contato com a superfície da célula do hospedeiro, ela vai facilitar essa adesão, essa infecção. Ela seria um caminho para um bloqueio, para o desenvolvimento de um novo fármaco, que atuasse ali nesse bloqueio. E a gente sabe também que são doenças negligenciadas, né? Elas são distribuídas mundialmente, mas o número de pessoas afetadas, elas se encontram muito mais concentradas nos países subdesenvolvidos. E não é interesse da indústria farmacêutica de estar investindo nesse tipo de doença. Eles querem o quê? Uma doença de distribuição mundial, né? Não só a distribuição, que vá dar lucro para a indústria farmacêutica. E a gente está ali tentando, né, desenvolver, tentando, né, descobrir alguma forma de estar desenvolvendo alguma metodologia para facilitar isso, o descobrimento de novos fármacos. Bom, então, acho que está aí, né, exemplificado aí, mais uma vez, da importância e da necessidade da pesquisa, da ciência e da educação como um todo, né? Então, parabéns, viu, Miriam, por essa experiência e por esse trabalho aí em prol, né, da humanidade, acho que posso até dizer assim. Mas agora, voltando no assunto, né, que nos traz aqui, a formação inicial e continuada, a gente sabe que ela se dá em diversos níveis de profundidade e até de complexidade, né? Eu digo isso porque, por exemplo, lá na plataforma Mais FMG, nós temos alguns cursos de formação continuada que envolvem alguns conhecimentos específicos de engenharia. Só um exemplo, né? Mas que são, claro, igualmente importantes, né? Inclusive, isso se retrata numa ação do próprio IFMG de ofertar uma formação contínua aos seus egressos, né? Mas tem um tipo de formação que carrega a essência da plataforma Mais FMG. A primeira preocupação da equipe da Pró-Reitoria de Extensão, né, do professor Carlos Bernardes, lá quando a gente, né, bolou esse projeto, era oportunizar uma formação mais direta e de qualidade que permitisse, de alguma forma, o real ingresso ou o reingresso no mercado de trabalho, principalmente das pessoas que não tiveram, por exemplo, a oportunidade de cursar uma graduação, enfim. E foi exatamente nesse espírito aí que você propôs um dos cursos que, sinceramente, nos dá muito orgulho de ter lá na plataforma, que é o curso chamado Atendente de Farmácia, Balconista. Eu imagino que não se acha, né, com tanta facilidade mão de obra com uma formação dessa. Então, certamente a pessoa, ao pleitear um emprego e apresentar um certificado de conclusão de um curso desse, né, com o selo do IFMG, deve ter as portas abertas com mais facilidade. Então, até para que a gente divulgasse essa oportunidade, eu queria pedir para que você fizesse para a gente aí um resumo, né, em linhas gerais, do que é abordado no seu curso, o que as pessoas podem esperar ao se inscrever nele, o que elas vão estudar em cada semana. Conta um pouquinho para a gente do curso. Certo. O curso, então, de técnico de farmácia, né, balconista, ele foi desenvolvido, né, com a intenção de, né, como você mesmo disse, de dar oportunidade, né, para as pessoas. Eu observando, às vezes quando eu vou em drogaria, você começa a observar que às vezes falta um pouco daquele atendimento um pouco mais especializado. Eu vi que a gente poderia estar desenvolvendo, né, um trabalho com esse intuito. E o curso, ele foi elaborado em 3 módulos, dividido em 3 semanas, e na primeira semana, o estudante ele vai poder estar estudando sobre a estrutura e organização de uma farmácia, programação de medicamentos
E a dispensação, como é feita a dispensação correta desses medicamentos, desde os medicamentos que não precisam de prescrição, isentos de prescrição, como os medicamentos que precisam dessa prescrição. Na semana 2, no módulo 2, o estudante vai ter a oportunidade de aprofundar os conhecimentos básicos em farmacologia, aprender sobre a diferença entre fármacos e medicamentos, sobre as principais formulações e das vias de administração. Na terceira semana, ele vai estudar sobre a classificação dos medicamentos homeopáticos e alopáticos, as principais classes farmacológicas e os principais serviços farmacêuticos. No Brasil, o número de empregos que são gerados nessa área de atendente de farmácia, balconista, é muito grande. Então, eu acredito que se o aluno ele conseguir fazer o curso, tiver um conhecimento mais aprofundado, uma qualificação melhor, isso vai abrir portas, né, para essa colocação ou até mesmo uma recolocação nesse mercado de trabalho. E eu percebi que o seu curso ele traz uma estrutura assim, muito bem organizada, né? Você começa falando, por exemplo, lá no início, da organização, né, estrutural e legal, né, das farmácias. Sim. Tem um momento que você fala da dispensação de medicamentos, você explica, inclusive, que não é meramente entregar um medicamento ao cliente, né, mas sim todo aquele processo de orientação e tudo mais. Aí você, na continuidade, você vai falando sobre conceitos de farmacologia, da classificação de medicamentos, enfim, de diversos temas, né, que são muito importantes para o dia a dia, né, desse profissional. Então eu queria só tomar como exemplo aqui, né, para que as pessoas percebam um pouquinho daquilo que você ensina no seu livro e no seu curso, para pedir para que você nos contasse um pouco sobre a diferença da classificação, por exemplo, homeopática e alopática, e já aproveitando esse gancho aí, pedir para que você contasse também para a gente um pouquinho da diferença entre os medicamentos de referência, genéricos e similares. Certo, vamos lá então. A alopatia é aquela que a gente tem de mais comum na drogaria. Quando você chega na drogaria, você vai pedir um medicamento, por exemplo, para dor. Né, você está com dor, você vai tomar um remédio que vai ser contrário à dor, um analgésico. Você está com febre, você vai tomar um antitérmico. Você está com alguma inflamação, você vai tomar um anti-inflamatório. Está com infecção, você vai tomar um antibiótico. São os medicamentos que são utilizados para tratar sintomas e doenças. E esses medicamentos produzem efeitos contrários aos sintomas. Tá? E dentro desses grupos dos alopáticos, nós temos também os fitoterápicos. O que são os fitoterápicos? São os medicamentos produzidos a partir de matéria-prima vegetal. Né? Uma planta medicinal, quando ela é industrializada, ela se transforma, né, em um medicamento fitoterápico. E o que eu gostaria de estar lembrando aqui é que não é porque é natural que não faz mal, né? Que é uma crença popular achar que o medicamento fitoterápico ele não produz efeito colateral, ele produz sim. Então, ele produz efeitos tão graves, né? Efeitos colaterais tão graves que pode levar até a morte. E o medicamento homeopático, ele é aquele medicamento que vai se basear na cura pelo semelhante. É um medicamento que ele vai restaurar a harmonia do organismo. Ele vê o indivíduo como um todo. Ele se baseia, como eu disse, na cura pelo semelhante. Esses medicamentos, eles têm o seu princípio ativo naquele que se baseia na intensificação dos sintomas, como os sintomas parecidos com aquele sintoma que o paciente tem. Então, dentro daquela ideia que semelhante cura semelhante, né? Mas ele se baseia em grandes diluições e nas dinamizações, que são as agitações, né? Grandes agitações. Esses medicamentos homeopáticos, eles vão aumentar de início, né, como se eu tivesse uma dor de cabeça, ele vai utilizar princípios que vão intensificar aquela dor que eu estou sentindo, mas que ela vai fazer com que o seu organismo, de quem está tomando esse medicamento homeopático, ele consiga restabelecer esse equilíbrio, né? É essa a diferença do homeopático
alopático e dos fitoterápicos. E os medicamentos referência, genéricos e similares, o que eles são? E a gente pode confiar em todos eles? Como é que é isso? Sim, a gente pode confiar, sim. Nós vamos falar um pouquinho de cada um. O medicamento, né, de referência é aquele medicamento que foi desenvolvido, que tem o registro, tem a pesquisa científica, que foi patenteado, né, e a indústria farmacêutica tem a patente dele. Esse é o medicamento de referência. Quando a patente desse medicamento ela cai, vai poder ser produzidos os medicamentos genéricos e os medicamentos similares. Os medicamentos genéricos são aqueles medicamentos que possuem a mesma eficácia, mesma dose, passam por ensaios de bioequivalência que comprovem a eficácia desse medicamento em relação ao medicamento de referência. Os medicamentos similares, nós vamos ter os medicamentos similares que passaram por esses processos, né, de bioequivalência, e tem aqueles similares que não são intercambiáveis, são não intercambiáveis, que não possuem esses testes. O medicamento, né, o medicamento genérico, ele vai ser identificado pelaquela tarja amarela na caixinha, letra G, escrito medicamento genérico e a lei dos genéricos. O medicamento similar, ele possui um nome, né, ele vai ter um nome de venda. O medicamento genérico, ele já é identificado pelo princípio ativo, ele não tem nome. E o medicamento de referência, ele também tem um nome, mas é difícil, às vezes, você diferenciar quem é o similar e quem é o de referência. Mas para quem está trabalhando na farmácia, existe uma lista que a Anvisa disponibiliza, que é a lista dos medicamentos de referência e os similares intercambiáveis. E aí vai poder fazer saber identificar e fazer essa substituição. Então, embora eu imagine que a produção de medicamentos seja algo muito regulamentado, né, muito fiscalizado, mas em algum caso mais extremo, seria talvez até melhor a gente optar por um genérico do que eventualmente por algum similar? Ou não tem isso? Se o similar for intercambiável e tiver testes, né, de bioequivalência, ele é confiável. Né? Eu acredito que não tenha problema de estar utilizando. Mas o medicamento genérico você tem certeza, né? Porque você não vai supor que você está lá no balcão da farmácia, né? A pessoa leiga vai saber que aquele medicamento similar passou por estudos para comprovar a sua eficácia. Então, eu acho que o melhor é optar pelo medicamento genérico. Perfeito. Pelo preço e confiança, né? Não, ótimo esclarecimento, viu, Miriam? Miriam, agora eu queria te fazer uma pergunta que ela é mais por curiosidade mesmo, né? E é um momento que a gente gosta de fazer sempre aqui, que a gente recebe um convidado. Você trabalha no campus Ipatinga, né? Que é um campus avançado do IFMG, e por si só a gente sabe que o trabalho não falta de jeito nenhum nos campos avançados, né? Eu trabalho também no campus avançado, lá em Arcos, e sei como é que é. Mas eu queria pedir para que você nos contasse também agora um pouquinho do seu histórico profissional e pessoal. Esse é um momento muito legal que a gente tem aqui no programa, inclusive para aproximar mais, né, os servidores de toda a comunidade. Aqui, antes da gente conversar aqui nos bastidores, você já me contou uma história bem legal. Você disse que é de Bom Jesus do Galho, mas precisou nascer em Caratinga. Me parece também que você trabalhou em outra instituição pública antes do IFMG. Então, conta um pouquinho pra gente aí dessa sua história. Fala pra gente quem que é a Miriam. Isso, então. A Miriam é natural de Caratinga, mas eu nasci em Caratinga porque na minha cidade mesmo, que chama Bom Jesus do Galho, não tinha, hoje tem, mas na época não tinha hospital. Então eu tive que nascer em Caratinga. Quando eu fiz 15 anos, aí eu me mudei para Caratinga para fazer o 2º grau. E me mudei depois para Belo Horizonte. Morei em Belo Horizonte um tempo para fazer cursinho na época. E fiz cursinho em Belo Horizonte, depois fiz um cursinho em Ouro Preto. E depois fui fazer a minha graduação lá em Diamantina. Fui aprovada no curso de farmácia lá em Diamantina. Aí fiquei em Diamantina, depois de formada, eu trabalhei um tempo aqui em farmácia da rede privada, aqui no Vale do Aço.
Depois de Ipatinga, na verdade, né, que foi Coronel Fabriciano, eu voltei para minha terra natal, que foi Bom Jesus do Galho, fiquei lá um tempo, e depois decidi que eu queria, né, continuar meus estudos, e eu decidi que eu ia fazer o mestrado. Aí eu fui aprovada no mestrado na Universidade Federal de Viçosa, em Biologia Celular Estrutural, e eu fui para lá, fiz o mestrado, na sequência eu fiz o doutorado. Quando eu estava, né, no doutorado, eu conheci o meu esposo e tinha um concurso aberto para a Universidade Federal de Viçosa, né, um concurso de técnico de laboratório de química. Eu fiz esse concurso, fui aprovada e trabalhei em Viçosa, na Universidade Federal, trabalhei no núcleo de microscopia, núcleo de microscopia, fica na Vila Janete. Eu trabalhei um tempo lá e depois o Alex, que é meu esposo, ele foi aprovado, né, em Bambuí, no cargo de professor lá. Alex meu esposo, ele foi para Bambuí, ficou um tempo em Bambuí. Depois de Bambuí, ele é natural de Ipatinga, ele, né, conseguiu vir para a região. E eu também pedi uma redistribuição da Universidade Federal de Viçosa para o Instituto Federal de Minas Gerais, que é o IFMG. E graças a Deus, né, a gente conseguiu essa redistribuição e estamos aqui em Ipatinga, morando aqui há 5 anos. Então é nesse contexto todo que a gente tem hoje a Miriam, que é técnica administrativa em educação lá do IFMG Ipatinga. Eu aproveito aqui, viu, Miriam, em nome do professor Carlos Bernardes e de toda a nossa equipe aqui da Rádio Mais FMG, para manifestar o nosso respeito e admiração pelos técnicos administrativos da nossa instituição, né? Profissionais de altíssimo nível e que têm abraçado conosco esse projeto do Mais IFMG desde o início. Nós temos diversos cursos lá na plataforma que foram produzidos pelos técnicos do IFMG, né? Assim como você. Isso aí, além de nos orgulhar muito, né? Ressalta o quanto esse time técnico tem a contribuir e a ensinar também, tá? Então, em seu nome, o Miriam, agradeço e parabenizo a todos os técnicos do IFMG, viu? Obrigado. Mas, infelizmente, nosso tempo aqui é curtinho e a gente gosta de encerrar esses episódios aqui do programa com 3 perguntinhas bate-pronto aos nossos convidados. Posso fazer com você também? Pode sim. Não sei se eu vou responder, mas vamos lá. Eu queria te pedir aí uma sugestão ou uma indicação cultural, pode ser uma dica de cinema, uma dica de leitura, enfim, alguma coisa que você deixa aí para os nossos ouvintes. Então, eu vou deixar aqui uma indicação de um filme que está disponível na Netflix, que chama Radioactive. Esse é um filme muito interessante, conta a biografia da renomada cientista, né, polonesa, que chama Marie Curie. Ela ganhou, né, 2 prêmios Nobel, foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel, a primeira mulher a fazer um doutorado na França, descobriu a radioatividade. Então é um filme, assim, muito interessante para tá assistindo. Uma sugestão musical agora, pode ser uma banda, pode ser uma música específica que você gosta, para a gente tocar aqui no final do programa. Tá. Daqui Só Se Leva o Amor, do Jota Quest. E eu queria te perguntar também um sonho ou um desejo, pode ser profissional, pode ser pessoal. Acho que um sonho é a diminuição dessa desigualdade social, né, que nosso Brasil tem vivido. Eu acredito que isso vai ser possível através da educação, né? E um desejo mesmo é que a gente tenha um ensino público, federal e de qualidade para o grande número, né, da nossa população, né? Que a gente consiga estar ampliando a rede federal, tanto na nossa região como, né, no Brasil como um todo, e que todas as pessoas tenham acesso à educação, saúde, né? Ô, Miriam, então, mais uma vez, muito obrigado, viu? Eu queria repetir aqui o que eu disse agora há pouco, né, que o seu curso tem o espírito da plataforma Mais FMG, que é dar oportunidade de trabalho, né, de dignidade às pessoas. Então, eu reforço o convite para que todo mundo acesse lá mais.ifmg.edu.br, lá na categoria Trabalho, as pessoas podem encontrar o seu curso. Eu não sei se você vai se lembrar, mas uma das trocas de e-mail que a gente teve há bastante tempo já, eu disse que o seu curso traria uma contribuição muito grande para a plataforma, né? E essa realmente é a sensação de toda a nossa equipe aqui, tá? E eu queria, inclusive, compartilhar aqui um fato de bastidores,
durante a produção desse curso, né? Todos os servidores do IFMG sabem que a ProEx, né, não mediu esforços para tornar a plataforma uma realidade, né? E mesmo com os esforços escassos, né, que a gente tem, a ProEx investiu aí tudo que pôde, tudo que foi possível, inclusive concedendo bolsas aos autores e aqueles que trabalharam na plataforma via editais públicos, né? E num dado momento, o empenho financeiro de um dos editais tinha expirado e a gente teve que dar a notícia para a Miriam que, infelizmente, não ia conseguir disponibilizar a bolsa. Mas, imediatamente, naquela ocasião, né, você retornou dizendo que não se importava e que, mesmo assim, queria fazer o curso para que ele fosse ofertado. Então, embora pareçam simples, acho que são gestos assim, né, de comprometimento, né, de generosidade em compartilhar o conhecimento que os nossos servidores têm feito do Mais IFMG ser e ter o sucesso que é. E você representa muito isso aí. Então, mais uma vez, eu queria te agradecer demais. Em nome da nossa equipe, tá? Foi muito bom tê-la como autora da plataforma e eu espero que outras oportunidades surjam aí, tá bom? E a minha intenção era essa mesmo, Nilton, independente, né, de financiamento ou não do projeto, era de levar o conhecimento, né, de estar levando esse conhecimento para quem precisa e abrir portas realmente no mercado de trabalho para, né, para aqueles que estão começando agora ou para aqueles que estão sempre procurando uma recolocação, né? Situação tão difícil que nós estamos vivendo, o número de desemprego tão alto, né? Que meu desejo, né, do fundo do coração mesmo, que esse curso faça diferença na vida das pessoas mesmo. Com certeza tá fazendo. A gente está acostumado com, né, a gente acha que às vezes aquilo é tão, mas um curso, né, de 30 horas não faz diferença, né, a gente, né, que graças a Deus teve a oportunidade de estar estudando muito, parece ser pouco, mas para outras pessoas é muito. Exatamente. Né? A gente já tem recebido aqui diversos manifestos das pessoas que têm feito os cursos da plataforma lá, compartilhando conosco o quanto isso foi e é importante. Então, com certeza, o seu curso é mais um que está plantando essas sementes aí. Eu deixo aberto, então, a palavra, se você quiser deixar uma mensagem final, se despedir de todo mundo que nos ouve, fazer mais uma propaganda aí, convidar o pessoal para fazer o seu curso, fica à vontade. É isso aí, gente. Pessoal, entre na plataforma, vamos estar divulgando, família, WhatsApp, né, para que mais pessoas tenham, né, acesso a essa informação, conheçam a plataforma, vejam, né, o tanto de curso que está sendo oferecido, não só o meu, mas os inúmeros cursos que tem lá, vão estar abrindo portas para as pessoas. É isso, vamos divulgar aí. E obrigada, né, agradeço muito ao Nilton a oportunidade, né, de estar aqui, de estar falando para vocês, de ter feito, né, o curso, de ter concluído, de estar aqui, né, divulgando. Eu fico muito agradecida mesmo. Então é isso. Aqueles que nos acompanham, eu reforço que esse episódio vai ao ar lá na Rádio Mais IFMG, pelo endereço radio.ifmg.edu.br ou pelo próprio aplicativo Mais IFMG. Basta acessar a Google Play, procurar por Mais IFMG e instalar. O Extensão em Ação também pode ser acompanhado no YouTube, no Spotify e no Deezer. Em todos os casos, é só procurar por Mais IFMG. O programa de hoje fica por aqui. E para aqueles que nos acompanham na rádio Mais IFMG, nós encerramos com a música indicada pela nossa convidada super especial, a Miriam Augusta Araújo Neves do Vale, nossa colega lá do campus de Ipatinga. Um abraço e até a próxima. Um abraço. Rádio Mais IFMG, um IF mais perto de você.